a todos. Fazer a primeira leitura do nosso estudo de hoje. O livro é Religião dos Espíritos, por Emmanuel, o Espírito, né? Na hora da crise. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teme ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi, o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faz o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega o que te incomode. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Pede o Cristo: ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo: fere a que te fere. Pede o Cristo: perdoa sempre. Diz o mundo: descansa. Pede o Cristo: avança enquanto tens luz. Diz o mundo: censura como quiseres. Pede o Cristo: não condenes. Diz o mundo: não repare os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo: será medido pela medida que aplicares no mundo, aplicares aos outros. Diz o mundo: aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo: ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nesta noite pedirão tua alma. E o que acumulaste, para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível. Traçar-nos-á rumo certo. Vamos à nossa prece? Senhor, mais um momento aqui em tua casa, que é sempre especial. Estarmos aqui, podemos chegar até aqui, nos harmonizarmos com esses benfeitores, os teus mensageiros. Mas essa semana é um pouco diferente, onde a humanidade, em particular a cristã, lembra, Senhor, dos teus feitos. Procura de alguma forma recordar o quão sublime foi a tua estada aqui conosco, quantos e tantos ensinamentos. E para aqueles que tiveram os ouvidos de ouvir, a vida passou a ser uma vida com V maiúsculo, um colorido diferente,
Pois, Senhor, Tu ensinou tantas coisas a todos nós. Mas, muitas das vezes nos anestesiamos com o mundo, com as questões do mundo, e perdemos a chance, a oportunidade de brilharmos a nossa luz. Mas renovam-se as esperanças, pois é mais uma semana que aqui na Terra chamamos de Semana Santa e que vamos procurar, Senhor, reavivar cada vez mais tudo aquilo que Tu já nos ensinou, todos os Teus feitos, o Teu convite, para sermos felizes, para que possamos, Senhor, fomentar em nós essa busca que tantos irmãos conseguiram com esforço, com dedicação, com renúncia, e como lido na mensagem inicial, o mundo convida para tanta coisa que não nos leva a lugar nenhum. E Tu, Senhor, simplesmente nos convida à felicidade. Como disse, a verdadeira vida com V maiúsculo. Possamos então aproveitar este momento, nos irmanar com toda a espiritualidade amiga que certamente também vibra por este momento, pois é mais um momento em que temos, quem sabe, despertarmos, Senhor, de uma vez para seguir os Teus passos. A Sua luz, amigo, possa envolver a cada um de nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, e cada qual, braços dados aos seus benfeitores, aos nossos benfeitores, possamos assim absorver ao máximo deste encontro e permanecer contigo, Senhor, em nossas mentes. Pois permanecer contigo é permanecer em paz, firmes e perseverantes num caminho do bem. Ajuda-nos, Senhor, e que esse nosso encontro possa seguir dentro da Tua paz, da Tua harmonia, conforme certamente é da Tua vontade. E assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, mais um início de semana onde a humanidade particular, uma semana muito interessante, né? Particularmente aos cristãos, pois que é o momento que a gente lembra mais de Jesus. A gente tem lá o período do Natal, que a gente já conversou, fala do nascimento. E a gente tem agora esse período chamado Semana Santa, onde a gente procura fazer, não tem como fazer um resumo, mas trazer o máximo de ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, quando esteve encarnado conosco e depois também, e um pouquinho antes, quando a gente já falou aqui dos profetas. Mas vamos lembrar do período em que ele estava encarnado. E é um momento muito singular para todos nós, pois que a alegria, contam os benfeitores, essa alegria cristã contagia, movimenta espíritos que também vibram por esse cristianismo, pelo nosso despertar para o cristianismo verdadeiro, sentido, aquele que buscamos vivenciar o Evangelho do nosso amigo Jesus. Não é, logicamente, lembrar unicamente lá da crucificação, do momento final, não. Procurar movimentar em nós todos aqueles ensinamentos outros que ele deixou,
naquele curto período em que esteve encarnado, caminhando aqui na Terra. Tudo isso por amor a cada um de nós. E nós temos, logicamente, uma literatura farta que nos ajuda a compreender a sublimidade dele e nos trazer várias reflexões em torno do que foi esse Jesus enquanto estava conosco. E a gente tem a história, por exemplo, Emmanuel no livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, uma história peculiar. Em relação ao cristianismo, que Emmanuel trouxe de forma muito interessante, muito detalhada, muitas informações para que a gente possa refletir e ver esta sublimidade de Jesus. O que ele nos significou para cada um que o conheceu. Era como se fosse uma autobiografia, pois que Emmanuel, muitos de nós que já teve a oportunidade de ler, de estar próximo dessa obra, Emmanuel estava ali como um senador, uma pessoa ligada aos poderosos da época, um funcionário público, e ele estava lá naquela condição de também julgar as pessoas, de também avaliar as pessoas. Mas teve um momento que ele escreve uma carta para Antipas. Antipas pediu para ele: olha, me fala um pouco desse tal de Jesus de Nazaré. Quem é esse homem que está chegando informações para a gente? Logicamente que ele não pediu informações no sentido de ver o quanto ele era bom ou não. Estava mais no contexto de identificar se ele levava algum perigo para os poderosos da época. Se ele de alguma forma estava movimentando as pessoas, as comunidades, e que aquilo ofereceria algum risco para os poderosos da época. E é interessante que mesmo Emmanuel, na figura de Públio Lentulus, ele foi descrever Jesus. É interessante que ele descreveu traços físicos, mas sempre com um detalhe muito grande. Prestava muita atenção em Jesus, pelo que a gente deu para entender nessa carta que ele escreveu para Antipas. Prestava muita atenção, ele escreveu detalhes. O formato do cabelo, o tamanho. Além disso, e aí é onde entrou um detalhe também interessante nessa carta, que ele fala que, ele escrevendo para Antipas, olha, é um homem bondoso, generoso, amoroso, ajuda a todos, independente da posição que essa pessoa esteja, na condição social que essa pessoa seja. Ele ajuda a ponto de curar corpos e curar almas. Isso uma narrativa com sentimento, entendendo que realmente era uma pessoa diferente, e assim ele complementou na sua carta. É uma pessoa diferente. E mandou essa carta para Antipas. Para ele talvez não tenha significado muito, mas o interessante foi ver esse movimento de Emmanuel, que ora, ele era uma pessoa que, em tese, estava contra lá os princípios cristãos que estavam sendo criados naquela época, que Jesus estava ensinando e estava movimentando tantas pessoas. Logicamente, essas pessoas que Jesus movimentava tinham uma particularidade, tinham uma coisa em comum, eram pessoas com dificuldade, de alguma forma sofriam. Como ele aliviava as dores, essas pessoas o viam como o Salvador. A expectativa pelo Messias era grande. E Emmanuel conclui nessa carta dizendo que parece mesmo o Messias anunciado pelos profetas. E aquilo movimentou Emmanuel, pensando, refletindo, mas as questões, as convenções da época não o permitiram ainda vivenciar o evangelho que o mestre estava convidando. Apesar do bom sentimento, apesar de não fazer mal, mas não compreendia que aquele era a pessoa, aquele homem era a pessoa cujo qual a gente deveria escutar mais, ter mais os olhos de ver, mais os ouvidos de ouvir, com a própria alma. E não foi por poucas vezes que Emmanuel teve a oportunidade de estar com ele. E Emmanuel era casado, como Públio Lentulus, né? Na
figura de Públio Lentulus quando encarnado lá na época de Jesus, casado com Lívia. Lívia, um verdadeiro anjo. Uma pessoa que em pouco tempo conseguiu entender e escutar a mensagem de Jesus. E foi buscar, junto com a sua fiel escudeira, a Ana, que a acompanhava no seu dia a dia ali, nos afazeres domésticos. E Ana conversando com ela conversando com Ana, cada vez mais animava-as em seguir Jesus. E aquilo movimentava ela. E ela tentava levar aquilo para Emmanuel, e Emmanuel não conseguiu escutar, nem com os ouvidos do corpo, muito menos com o da alma ainda. Mas as possibilidades virão, a misericórdia divina, a gente sabe que sempre nos possibilita, aqui e ali, o despertar. E assim não foi diferente com Emmanuel. E Lívia daqui, dali, fazendo bem, procurando fazer o bem, procurando ajudar, procurando compreender que o momento do Emmanuel ia chegar. Ela insiste junto lá com a sua filha teve uma dificuldade. A ideia não é falar da biografia do Emmanuel enquanto teve com Jesus, mas detalhes que fizeram despertar. E um ponto foi interessantíssimo, o finalzinho do livro, né, onde ele conta que ele já estava começando a perceber que esse Jesus era uma pessoa diferente mesmo. Estava movimentando muita gente. Ele estava lá no momento lá de que eles iam decidir o que fariam com Jesus, a hora lá do lava as mãos. Ele estava lá junto, aqueles que estavam decidindo e que levaram ao povo para decidir se era Jesus ou Barrabás. Mas o interessante não foi só isso, que dali ele já percebeu que não tinha nada a falar contra Jesus. Pelo contrário, só teve benécias, só tinha coisas boas. Ele mesmo, quando narrou a carta para Antipas, ele não falou nada contrário ao bem. E aquela contradição lhe fervilhava. E o que culminou, o que chamou mais atenção, o que realmente foi o grande choque, entre aspas, né, na vida do Emmanuel, para esse, digamos, choque, o despertar dele para uma vida cristã, foi quando, num determinado momento, em que a esposa, Lívia, já estava muito envolvida e não dava mais para dizer não ao chamado do mestre. E ela vai com ele e pede a Ana que cuide de Emmanuel. Ajude a ele a entender que estava na hora dela, da renúncia. Estava na hora do sacrifício pessoal em nome do Cristo, em nome das pessoas para que despertarem, para que essas pessoas possam despertar para seguir aquele que todos que já tinham compreendido seguia. E assim não foi diferente. E quando ele estava lá, num daqueles eventos dantescos, daqueles eventos complicados, de pessoas que eram levadas às feras, simplesmente porque não falavam abjuro, ou não acredito, esse homem não é o Messias, era só falar alguma coisa nesse sentido, que essas pessoas eram libertadas, mas ela não tinha sentido. Valia, não podia mentir para ela mesma, não. E ela foi até o final e foi levada às feras. Emmanuel observando, porque ele participava lá como na plateia infeliz, mas participava daquele evento complicado, e ele observa que era aquele anjo que estava do lado dele, ali, sendo entregue às feras. E ele lá, do outro lado, já não podendo fazer mais nada. Movimentou Emmanuel o sentimento, e para entender melhor quem era esse Jesus. Lembra ele de um dos momentos em que ele teve com Jesus, em que o envolvimento foi tão forte, em que ele simplesmente perdeu noção do tempo. Tamanho eram aqueles fluidos, tamanho foi a impregnação fluídica que Jesus conseguiu levar até ele ali, estático, parado, sem saber, um misto de sentimentos. Eu sigo esse homem, eu não sigo esse homem. Era o mundo e era Jesus. E na dúvida, ele ainda ficou na dúvida.
Mas naquele momento em que ele assistiu, conta ele mesmo no livro, A 2000 Anos, que foi um momento chave na vida dele. Já estava faltando pouco para o seu desencarne, mas já estava consciente. Perdi a oportunidade, mas não tem problema não. Vou fazer o que eu puder ainda nesta vida. E ele começa, pelo menos a pensar, a meditar, a lembrar do que Lívia falava para ele, conversa mais com Ana, que a Ana continuou ali encarnada, cuidando dele, e começou a aprender mais sobre Jesus. Era o despertar do Emmanuel. Conta ele mesmo também no livro seguinte, contando um pouco dessa história, que ele retorna, reencarna, como todos nós, né? Vamos lá, encarnando, reencarnando, a gente vai melhorar. Ele conta aqui no livro 50 anos depois. E aí ele encarna como um escravo Nestório. O escravo Nestório, uma pessoa que já veio muito próxima do cristianismo. Já veio em meio aos sofredores. E já que era em meio dos sofredores, a palavra de Jesus chegava mais rápido, o convite. E as pessoas também buscavam mais esse alívio. E não foi diferente para ele. E ele aprendeu, se envolveu, buscou, passou a ser um cristão genuíno, uma busca impressionante. E tamanha foi a bondade dele como escravo, conta também lá, ele mesmo, 50 anos depois, que ele mesmo começou a ser uma pessoa, as pessoas o viam como uma pessoa tão boa, a ponto de os seus donos lhe convidaram para ir para dentro da casa deles, para ficar ali, ajudando as filhas, porque ele tinha um conhecimento histórico, encarnação passada, muito grande, e os pais acharam interessante que ele pudesse ajudar a filha. A filha era Célia, outro luminar aí do cristianismo. E aí ele conversa com Célia, ajuda a Célia, e ele ali, levando para quantos e tantos ele tivesse possibilidade, a boa nova. E apresentava Jesus. Falava lá das escrituras de Mateus. Explicava a sublimidade de como Jesus envolvia as pessoas com tanta bondade, com tanta generosidade. Não eram os milagres, não eram os fenômenos, não. Era aquela bondade em pessoa, era o Messias que de fato esteve ali. E que muitos perderam a oportunidade. Inclusive ele talvez não com essa consciência, mas ele já estava ali. Agora ele já não tinha mais dúvida, era aquele caminho que ele ia seguir, era acompanhar Jesus. Ele, nesse período em que ele estava ali, nessa encarnação dos 50 anos depois que ele explica, como escravo Nestório, ele conversa um pouco também. A Célia, né, gostava muito de conversar com o avô, Cneio Lúcio, e ele conversa também com o Cneio Lúcio, e o Cneio Lúcio fica encantado, apesar de que o Cneio Lúcio já tinha uma vontade de entender um pouco sobre o que os profetas traziam, ele já era um estudioso das Escrituras, e ficou encantado com as histórias de Jesus e quis aprender mais e mais e mais e mais. Cneio Lúcio foi outro que se envolveu tanto com esses ensinamentos que tempos depois a gente vê aí Cneio Lúcio como Neio Lúcio, já com esse nome, psicografando através de Chico Xavier uma obra fantástica chamada Jesus no Lar, que muitos de nós utilizam para o Evangelho no Lar. Vejam, e era interessante que ele veio trazer, quais eram as histórias? Simplesmente conversas de Jesus, conversas edificantes de Jesus na casa de Pedro. Já começa a busca do próprio Cneio Lúcio. Isso, vejam que história interessante. Um detalhe que começou lá com a sua esposa Lívia, que chamou a atenção de Jesus. Impressionante como Jesus movimentou tanta coisa, tanta gente, tantos bons sentimentos num trechozinho. Por isso Emmanuel veio trazer, para ver se a gente entende e que como é importante a gente divulgar a Boa Nova, né? Como a gente, de fato, seguir os ensinamentos de Jesus, a gente pode estar contribuindo fortemente com a humanidade para um crescimento moral, para uma melhora moral. E veja, aí começou com ele, como um escravo, ajudou ali o avô
da Célia, que é o Neio Lúcio, que depois já estava aí trabalhando na obra. Ninguém está falando que ele é um espírito nobre, iluminado, mas já percebeu qual era o caminho. Já entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E foi trabalhar, e trabalha, certamente, até hoje, tentando nos trazer. Ele trouxe 2 obras, Neio Lúcio, todas elas falando de quê? Jesus, dos ensinamentos trazidos por Jesus. E lógico que a gente não tem só esse. Esse foi um detalhe, o detalhe do Emmanuel, e aí depois outras encarnações, também focada em cristianismo, buscando o tempo todo divulgar essa boa nova, outra vez como religioso, uma outra vez também como religioso, enfim, mas era sempre com o único fim, divulgar quem era Jesus de verdade. Não era para falar de que ele foi crucificado, não. Para falar que ele estava vivo, cada vez mais vivo, tentando fazer com que a gente desperte para buscar esse Jesus vivo. Não admirá-lo na cruz, não, buscar esse Jesus vivo mesmo, para aquele que ajudava a todos e que continua ajudando a todos, que buscam, que procuram. A gente teve também na época do cristianismo, vejam como Jesus movimentava de todas as formas o íntimo das pessoas, e quem tivesse o chamado ouvido de ouvir realmente mudava a sua vida. Quantos mudaram as suas vidas depois que conheceram Jesus? Lucas escreveu o 3º evangelho, né, que a gente estudou aqui. Como que Lucas conheceu Jesus? Talvez chegou um pouquinho falando alguma coisa sobre Jesus aqui, outra coisa, mas nada que o movimentasse. Mas quando ele encontra Paulo de Tarso, que já era agora o Paulo, o cristão, o divulgador da Boa Nova, tudo muda para Lucas. Impressiona ele. Mas como que pode existir uma pessoa assim? Como que pode uma pessoa movimentar tanto bem nas outras pessoas? Como pode uma pessoa ao tempo todo fazer o bem? Como pode? Lucas ficou encantado. Encantado. E agora? Cresceu dentro dele a vontade de conhecer mais. De fazer alguma coisa para estar mais próximo desse irmão chamado Jesus. É agora. O que eu tenho que fazer? Conversa com Paulo. E lá vai ele. Vou fazer a minha viagem, sim. Não é viagem, é passeio, não. Vou conhecer mais quem é esse Jesus. E vai lá. Seu evangelho, como a gente estudou aqui, teve a oportunidade de ver aqui em outro estudo, foi um evangelho de pesquisa. Era conversando foi em Maria de Nazaré. Foi conversar com João, aquele que acompanhou Jesus desde os primeiros tempos de Jesus. E foi lá e conversa com esse, traz histórias interessantíssimas, dentro da visão dele, que ele coloca de uma forma, ou até a questão da tradução pode ter se confundido, mas que hoje o Espiritismo já nos faculta uma compreensão maior, entendendo de que, às vezes, a forma com que está escrita, a visão da pessoa que escreveu, às vezes não é exatamente daquele jeito, mas o fato em si tem uma essência normalmente boa, uma essência normalmente que desperta em nós a vontade de conhecer mais, de buscar mais. E esse é o contexto do Espiritismo interessante. Mas para o Lucas não foi Espiritismo, não. Ele estava querendo buscar era conhecer Jesus mesmo. Quem é esse homem? E traz ali um evangelho, como a gente viu aí, a gente sabe, tem quantas histórias interessantíssimas não estavam nem narradas, nem por nenhum dos outros 3 seguidores, que Jesus, ele não conheceu fisicamente Jesus, mas a busca era tamanha, o envolvimento dele foi tamanho, que para ele falava com tanto sentimento, né? Escreveu com tanto sentimento, que é como se ele tivesse de fato vendo a cena, partilhando daquele momento feliz, daquele momento de despertar de A, de B ou de C. Impressiona. Impressionante. E ele vai lá e grafa, escreve, narra o que ele trouxe para nos deixar para a posteridade, entendendo que aquilo seria algo de bom que ele pudesse fazer em nome dele.
em nome de Jesus. Interessante isso. João, outro evangelista, que acompanhou Jesus desde muito jovem, contam os historiadores, os benfeitores, explicam para a gente que era um dos mais jovens, e ali já pegou Jesus no iniciozinho e foi ali, constante. Foi firme, sem dúvida nenhuma, do que era aquele propósito, que era aquele homem, que era o exemplo e a referência para ele. E João não perde tempo. Caminha a todos os instantes prestando atenção, aprendendo, observando, entendendo o comportamento de Jesus. Até então nada escrito. Era prestando atenção, acompanhando, cada vez se aproximando mais de Jesus. Vide que quando a gente lê, estava lá João, Pedro e Tiago. Pedro, Tiago e João. Jesus foi fazer tal coisa, foi ajudar uma pessoa, lá estava o João. Jesus estava indo para outro lugar ajudar outra pessoa, João, Pedro e Tiago já estavam lá. Não que os outros não tivessem, mas é interessante que está escrito. Está mencionado, mostrando o interesse. Ele já tinha entendido a mensagem. Novinho, jovem. E seguiu. Assim também como contam os historiadores, o próprio Evangelho nos narra, que no momento, aquele momento complexo da crucificação, quem estava ali acompanhando tudo, do início ao final? Maria de Nazaré. Uma outra Maria. Maria de Magdala. João. Estavam os quatro lá, acompanhando até o fim. Firme naquele propósito. Entendendo que era ali, aquele caminho, aquela verdade, aquela vida, estava ali. Então, para eles, vamos continuar, vamos até o último minuto para poder acompanhar, para poder vivenciar com esse homem. Não era acompanhar aquela situação complicada, né? O martírio, aquelas coisas, não era isso. Era para estar próximo. Era o amor mesmo, era a amizade mesmo, era estar próximo o tempo todo. Como uma mãe faz com o filho, mas ali ainda estava aquele irmão de ideal, que era João, entendendo a sublimidade de Jesus. E interessante nesse contexto, que ele vem depois e fala do comportamento de Jesus no seu evangelho. Foi o último, mas vem trazendo o comportamento de Jesus. Não veio trazer mais o Jesus na cruz, mas veio trazer a sublimidade de Jesus falando com os olhos, com quem olhava para ele. Com Jesus, que aquelas pessoas que ali choravam, entristecidas, o Jesus que consolava num momento como aquele. Está ali João prestando atenção nesse comportamento de Jesus. Interessante. Que dizer também de uma das Marias que estavam lá, além de sua mãe, Maria de Nazaré, estava Maria de Magdala. A história de Maria de Magdala é outro ícone que a gente realmente tem que, assim, dá para se extrair muitas coisas da história dela, muitos ensinamentos para todos nós. Porque, ora, vivia em erro, vivia numa situação complicada e vivia infeliz. O mundo convidava e ela aceitava os convites do mundo, as paixões do mundo. Ela aceitou esse convite, mas não a preencheu. E impressionante como os benfeitores nos contam, um olhar. Como que pode? Como que um olhar pode ser tão envolvente, tão penetrante, a ponto da pessoa simplesmente refletir: nossa, está tudo errado na minha vida. Eu preciso mudar tudo. O caminho está aqui, eu estou indo para cá. Como pode? Como pode? E assim foi com Maria de Magdala, como a gente sabe da história. E mais interessante, que contam também os benfeitores, que aquele momento para ela, o despertar dela aconteceu e pouco depois acontece aí a questão da prisão de Jesus, da crucificação, das coisas complicadas que a gente sabe. Pouco depois, ela já estava vendo Jesus como aquele que ela deveria seguir. Aquela é a minha referência. Descobriu a referência.
Ela não sabia ainda os caminhos, ela precisava entender quais eram os caminhos para ela seguir. E ela observava aqui, ele fazia bem aqui, fazia bem ali. Ela renunciou aquelas coisas todas, nenhuma que ela tinha, e foi procurar acompanhá-lo. Mas em pouco tempo, cadê ele? A referência para ela acabou. Entre aspas, né? Tinha lá realmente o contato com Maria de Nazaré, um contato com uma outra Maria, Maria Marcos, contato com outros irmãos de ideal, de Jesus, sim, mas aquele era referência para ela, porque todos o tinham como referência. E para ela não era diferente. E ela olha, e agora acabou a referência. Não tinha, apesar dele dizer, morada na casa do meu pai, ele já falar de que a gente precisava nascer de novo, mas não tinha esse detalhamento, essa compreensão toda. Ela também não tinha, certamente, mas ficou ali, buscando e não... A tristeza era profunda. E acompanhou até o finalzinho, tudo o que aconteceu ali, acabou. Para ela tinha acabado. E queria continuar orando lá, pedindo, né, o que ia fazer, uma inspiração, algo que ela pudesse despertar. E lá estava Maria, lá próximo ao sepulcro, onde daqui a pouquinho, quem aparece? Impressionante. Primeira pessoa, contam os historiadores, os próprios nossos benfeitores também nos contam. A primeira pessoa que Jesus aparece, se faz visível, é para Maria de Magdala. Impressionante. E ela, logicamente, em júbilo, porque para ela estava vendo mesmo o Espírito encarnado. E como que ela vai imaginar a alegria dela? Não dá. Mas dá para a gente ter uma noção, né? Porque achava que tinha perdido tudo e não perdeu nada. Estava ali, aquela figura que ela queria acompanhar, que ela entendeu como caminho para ela, o exemplo de vida para ela, o despertar para a nova vida, para a vida verdadeira. E Maria de Magdala, naquele júbilo total, não tem mais dúvida. Logicamente que busca, vai buscar junto aos outros que seguiam Jesus, que compreenderam Jesus, entendendo que a morte não existe e que aquilo foi uma passagem e certamente uma conversa, algo nesse sentido movimentou ela a praticar o bem. E ele partiu. Partiu dizendo que, olha, já está na minha hora, vocês vão seguir sozinhos. E ela, logicamente, sentindo. Mas o que ela foi fazer? Avistou um grupo de leprosos. Ali, eu vou lá ajudar, ele vai estar ali também. Entendeu essa mensagem do ajudar ao próximo? Entendeu essa mensagem do sacrifício pessoal? Entendeu essa mensagem da renúncia pelas coisas do mundo, pelas coisas de Deus, pelo bom sentimento, pelo cultivo das virtudes? E lá vai ela se colocar a cuidar dos leprosos, numa certeza, aí sim, construindo. E como que ela foi cuidar? Não era cuidar para ser médica, ela não era médica. Não. Foi aliviando as dores, as feridas, mas contando o que ela já sabia de Jesus. Levou simplesmente o alívio para aquelas almas já enfermas, a desencarnar com todos, seja pela doença ou não, mas vai desencarnar todos. E ela leva ali a mensagem de Jesus para despertar aquelas almas, aqueles espíritos, e não os corpos. Cuidando, sim, da ferida, mas levando muito mais esse ensinamento que Jesus sempre pede para a gente despertar em todos nós a boa nova e trazer os exemplos dele, é despertar em quem não gosta de escutar uma boa ação, quem não gosta de entender que tem uma pessoa bondosa ali, quem não gosta, todos admiram uma pessoa bondosa. E não era diferente, as pessoas passaram a conhecer Jesus, e o júbilo, e certamente ele, espíritos amigos, espíritos afins ao bem, ao cuidar, os benfeitores dos próprios que estavam ali sofrendo, certamente envolvendo ela, porque o objetivo dela era um só: levar o Cristo, levar o alívio àqueles que sofriam. Era isso que Jesus veio fazer aqui na Terra. Entendeu a essência do ensinamento do Mestre?
e foi vivenciar essa essência. Maria de Magdala. E a gente vai ter aí um cenário imenso, se a gente for falar de todos eles, a forma com qual despertaram, talvez a gente nem tenha condições e nem saiba de tudo, não. A gente está contando situações pontuais. Tem um caso em particular, né, que eu também lembrei há pouco tempo, que eu estava lendo sobre uma palestra do Divaldo, que ele fala sobre um indiano chamado Sadhu Sundar Singh. Esse indiano ele é conhecido atualmente como apóstolo dos pés sangrentos. É uma história interessante, porque ele era hindu e existia todo um processo, né, toda uma forma religiosa de ser dos hindus. Eles sempre cultivaram e entenderam que o bem, né, era sempre o melhor caminho, fazer o bem era sempre o melhor caminho, mas aquilo ainda não era tudo para saber. E ele foi buscar, conseguiu ter contato numa igreja presbiteriana com o Novo Testamento. Ele não tinha contato com o Novo Testamento e foi ter contato com o Novo Testamento. E algumas pessoas diziam para ele o seguinte: olha, cuidado com esse livro. Esse livro é enfeitiçado. Tem pessoas que lêem esse livro e ficam estáticas. As pessoas não sabem nem o que fazer. Esse livro é esquisito. Cuidado. Não é todo mundo que pode ler, não. Mas ele foi lá. E ele leu. E a vontade de ler mais. E aí ele diz que era impressionante porque a cada versículo que ele lia, onde Jesus estava dando o seu ensinamento, seja na prática, ou seja, falando por conta das suas parábolas que estavam ali escritas, ele começava a ver Jesus. Ele começava a perceber Jesus fazendo aquilo. E aquilo para ele não teve mais nenhuma, era o despertar dele ali, e ele não teve dúvida nenhuma. Nossa, mas por que enfeitiçar? Eu estou sentindo aqui uma paz absurda. Eu nunca senti isso antes. E ele volta depois para o livro de novo. E eu estava me sentindo mal, deixa eu ver esse livro de novo. E aquilo começou a preencher. E aí ele falou: não dá, eu não posso sentir essa paz sozinho, eu preciso dividir isso com as pessoas. O pai dele não entendeu ele, a família dele não entendeu ele, botou ele para fora, tirou ele inclusive da cidade, junto com os outros cristãos que estavam lá, porque eles não queriam que se constituísse um núcleo cristão dentro da cidade lá onde ele morava. E eles saíram a ajudar as pessoas, principalmente aos mais distantes, levando o quê? O Evangelho. Levando o Evangelho, numa certeza, assim, uma convicção absoluta, que aquilo sim o preenchia. E de tanto Sadhu Sundar, acabou que ele se tornou aí uma pessoa de referência dentro dos hindus, porque ele começou a levar em todos os cantos próximos, na Índia, né, em todas aquelas localidades ali próximas, começou a levar o Evangelho também de Jesus, a apresentar Jesus, junto com outros cristãos também, mas ele sempre tomando a frente. E ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, porque a última viagem dele ao Himalaia, né, por que última? Porque depois dessa viagem ninguém nunca mais o viu e foram tentar encontrá-lo e acharam algumas pegadas com sangue. Por isso foi considerado o apóstolo dos pés sangrentos, depois de uma dedicação, anos e anos, de levar o Evangelho a todas aquelas comunidades que não tinham informação, não tinham acesso à informação. Um indiano que tomou conhecimento aí, do Evangelho, e ali, pelos escritos, interessante, mas o que impressionou ele, conta Divaldo, que foi o que ele viu. Ele via no Evangelho. É como se fossem cartas vivas mesmo para ele. E despertou nele aquele caminhar, aquela divulgação da Boa Nova, que é impressionante. Como movimentou, como a gente sabe, a gente já falou quantas vezes aqui de Paulo de Tarso, é outro que também é um despertar impressionante, assim como Maria de Magdala, assim como Lucas, assim como tantos e tantos e tantos e tantos outros. E a gente, o objetivo, né, da gente estar movimentando essas lembranças, porque veja, na época de Jesus, o contato com ele
movimentou pessoas que estavam ali encarnadas. Mas sabemos também que ele movimentou desencarnados também, ajudou desencarnados também. No caso do menino possesso, ou a gente, depois que a gente tem a informação que a doutrina espírita nos traz, que não funciona, né? Como não há privilégio na criação, por que Jesus, né, aliviaria a dor do encarnado e deixaria o desencarnado com dor? Não tem sentido, a doutrina espírita nos traz essa reflexão e que a gente entende claramente que Jesus ajudou a ambos. Assim como no Legião, não sei quantos tinham. Se duvidar, quantos daqueles que eram Legião hoje são Legião de benfeitores? Ajudando? Se duvidar, porque era a energia de Jesus. É a energia de Jesus. E é essa, né? Esse é o nosso movimento, né? Pode nos movimentar, nos direcionar para esse caminho redentor. A Páscoa, quando a gente fala da Páscoa, né, aqui, a gente lembra muito do renascimento. É assim como a gente fala do nascimento lá no Natal. E por isso uma data tão peculiar, tão importante. E a gente já imagina o quanto isso não deve movimentar no plano espiritual de cristãos que estão aí. Opa, há um momento que é propício, estão todos nos convidando, está todo mundo querendo lembrar de Jesus, lembrar do que ele fez, da sua simplicidade, da sua humildade, desde o nascimento até o seu desencarne, do seu sacrifício pessoal a todo instante, por cada um de nós, por nos deixar clara a mensagem do amor, clara a mensagem de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. É a mensagem mais simples, mais direta, mais objetiva que a gente possa ter de Jesus. E foi isso que ele fez o tempo todo. E foi isso que ele fez o tempo todo. Ensinou-nos a orar. Impressiona. Ensinou a quantos e tantos a orar. E ensina-nos até hoje que esse é o meio de entrarmos em contato com esses amigos que estão aqui, desenvolvendo nesse instante. É um meio, ele já disse, já nos deu todas as ferramentas para sermos felizes, sim, para buscarmos esse despertar, essa renovação, esse renascimento em nós mesmos. Fazemos como, lembrar de novo dele, Paulo de Tarso, que renasceu em vida. Renasceu em vida. Como ele disse, foi uma luta incessante. Orgulhoso, né? Uma certa prepotência, sim, normal. Continuar não tem essa dificuldade. Mas a escolha, a renúncia, o esforço, o trabalho, faz com que a gente o veja hoje como um mártir. A diferença dele para nós está nessa escolha, nesse esforço, nesse trabalho. O próprio Emmanuel. O Emmanuel vivia para o mundo. Ele mesmo conta nessa série, que ele, quase que autobiográfica, né? Mas ele não veio em nenhum momento se colocando a mais, né? No livro dele, ele está colocando ali o tempo perdido dele. Ele trouxe-nos, né, a referência, pelo menos, que me chamou a atenção nas histórias dessas autobiografias, nesses 4 livros que ele trouxe, foi esse tempo perdido, em que ele nos movimenta, para que a gente não faça que nem ele. Se nós já não estamos fazendo. Esse tempo, importantíssimo para cada um de nós. E esses momentos são os momentos para a gente refletir sobre esse tempo. Como é que nós estamos levando a nossa vida? Como é que nós estamos direcionando com essa quantidade toda de informações? Porque o Espiritismo, nas questões 625, 26, 625, fala que o único espírito puro que teve aqui na Terra foi Jesus. Mas depois ele adianta um pouquinho, as outras perguntas adiante, ele fala dessa questão de que por que o Espiritismo, então, se a referência era Jesus? E aí os Espíritos explicam, para deixar mais claro que tudo que Jesus trouxe. Esse é o contexto. Com exemplos, com outras literaturas,
como espíritos que compreenderam em tal e qual campo de ação. Esse é o objetivo do espiritismo. Não tem mais fim. Não tem mais fim contra os espíritos. Agora é informação, conhecimento, e isso vai movimentando e vai despertando, e a gente vai crescendo, vai se envolvendo e vai buscando cada vez mais, vai renascendo cada vez mais. Que possamos nesta semana, dita Semana Santa, nada demais, santa mesmo, porque é algo muito bom, é algo puro, é algo singelo, que a gente possa se envolver o máximo com os nossos maiores, com esses cristãos que hoje, se eles são os nossos maiores, certamente vivenciam o Evangelho de Jesus. São cristãos genuínos. Envolvermos com eles e envolvermos com Jesus. Buscá-los, não só nessa semana, mas que essa semana sim, por conta de toda essa psicosfera, de todo esse movimento a favor do Cristo, possa também beneficiar a cada um de nós, ou seja, nós possamos aproveitar esse momento e trazermos para nós essas bênçãos. Essa paz, esse momento de paz que a gente está vivendo nesse instante, que a gente está sentindo nesse minuto, possa de fato perdurar e ser o ponto que vai de fato mudar e dar a direção que esses benfeitores tanto aqui nos abraçando nesse instante querem para cada um de nós, vibram por cada um de nós, que possamos nós também, no mesmo esforço deles, dentro das nossas possibilidades, queremos também buscarmos esse Cristo, o bondoso, o amoroso, como muito bem escrito por Emmanuel, mesmo sem ter toda essa dimensão, era o que ele via, bondoso, amoroso, vibrante, torcendo por cada um de nós, porque nos ama. Senhor, momentos como esse, que esses teus mensageiros nos proporcionam aqui em tua casa, Senhor, possam nos servir de força, de fortalecimento para essa nossa caminhada de vida. E juntos, Senhor, a esses amigos que tanto nos amam, que aqui estão, possamos, Senhor, seguir e perseverar no caminho que tu nos ensina, mais de por mim. Mas em torno dos nossos lares, que tu possa estar e seguir conosco, envolvendo-nos nesse semblante do Pai. Que possamos levar àqueles que não puderam estar aqui conosco essa paz, essa luz. Que assim perduramos até o nosso próximo